Estar diante de um leão gigantesco. Essa foi a sensação que Ryusei teve quando o Kibo passou ao seu lado. Estar diante de um ser que poderia matá-lo com um mero balançar de mãos. Kibo não disse nada, não fez barulho algum, não exalou a sua aura, mas mesmo assim foi esse nível de pavor que ele entregou para Ryusei. Porém, o torneio de artes marciais Ankoku Budokai precisava continuar, e mesmo assustado, Ryusei foi pro ringue. E o vídeo de hoje começa com o apresentador do torneio dizendo: "O que nos aguarda está envolto em trevas. Ninguém sabe o que o futuro nos reserva. E trevas significam ansiedade, não significa nada além do terror. Contudo, em cada era, nascem heróis desses tempos conturbados. São eles que conquistam o que ninguém mais consegue e fazem o que ninguém mais é capaz de fazer. São homens que amam o perigo. Portanto, vamos dar boas-vindas a esses ousados que avançam a toda velocidade, de olhos bem fechados ainda por cima. Em primeiro lugar, em sua luta de estreia esta noite, usando a máscara vermelha, o Sr. Shin." Enquanto a torcida aplaudia, Ryusei pensava: será que Kishi Miyazawa está aqui mesmo? "Ah, Shin, sou eu, preciso reverenciar." A torcida dizia: "Bora, Shin, você consegue! Não vira comida dos abutres da sua primeira luta, hein, cara?" O apresentador dizia: "Agora nossos veteranos, com a máscara amarela, o agente Bebo, com a máscara vermelha, Magnum Hayashi, e permitam-me apresentar finalmente com a máscara preta, a nossa lendária arma viva, o maior recordista do nosso torneio, a Lenda M." E você pensava: espera, Lenda M? Não é esse o cara tão forte que parecia sair de um mangá, segundo o Sr. K? Será que ele é o Kishi Miyazawa mesmo? Será que Kishi está parado diante de mim? Nos era mostrado uma silhueta gigante vindo na direção de Ryusei. Seu coração acelerava. Em seguida, ele escutava um som de bip surgindo na sua orelha, e ele tomava um murro no meio da cara. Ele ia para os arames e pensava: mas o que diabos? O que acabou de acontecer? Os arames entravam na sua pele, ele sentia a dor e continuava pensando. Foi como se eu tivesse sido atingido por uma pedra enorme. Eu cheguei até a desmaiar por um instante. Ryusei ouvia mais uma vez o som de bip, desviava de um soco mesmo sem ver e se afastava enquanto pensava: eu tô escutando um som eletrônico e na sequência o meu oponente ataca. Será que isso aqui é algum tipo de sinal? Ryusei tirava a máscara de cima da orelha, escutava o som novamente e pensava: se for isso, ele vai vir. Ryusei chutava de encontro e acertava um oponente enorme à frente. Ao sentir o corpo rechonchudo do oponente, Ryusei comentava: não tem como esse cara ser a Lenda M. O gigante segurava o braço de Ryusei e dizia: você está certo, eu sou o agente Debo. Ryusei pensava: que aperto forte. Debo sorria e dizia: e agora que eu te peguei é a minha vez, porque eu já fui lutador de sumô, fui um grande sumotori, com 2 metros de altura e 160 quilos, eu era bastante proeminente até mesmo no mundo do sumô. E se aquele escândalo não tivesse acontecido comigo, até mesmo me tornar um Yokozuna não teria sido impossível para mim. E se você não sabe, Yokozuna é a maior patente do mundo do sumô. Ambos se agarravam, mas Debo caía em cima e exclamava: isso é um Abyss Taoshi perfeito. Essa é uma técnica de sumô onde você derruba o oponente aplicando todo o peso sobre ele. Comentavam: vixe, fudeu, a pressão de um corpo humano de 160 quilos já era. Como esse cara pequeno vai sair dessa? Com um gigante tampando sua boca e nariz, Ryusei pensava: isso dói, eu não consigo respirar. Droga, esse cara é tão pesado, que difícil, parece que uma estátua gigante tá bem em cima de mim. Debo alertava: quando um lutador de sumô cai, acabou. Mas antes disso, você experimentará o inferno de ser esmagado até a morte. Nessa hora, alguém dizia: Ryusei, o flanco esquerdo do seu oponente está completamente aberto, bate aí. Ryusei pensava: essa voz é... droga, eu tô começando a desmaiar. A voz dizia: Ryusei, usa o punho direito e esmaga ele. Ryusei pensava: quem é essa? Punho direito, né? Ela disse. A voz instigava: o que você fará se for derrubado antes de enfrentar o Kishi Miyazawa, hein? Ryusei absorvia aquela provocação, fechava o punho e batia chamando por Miyazawa. A torcida se animava e Debo caía vomitando e com muita dor. Animados, os torcedores comentavam: caramba! Ele deixou o Debo desmaiando de dor com um único golpe. E dizia: é assim que você faz, Sr. Shin. Ryusei se levantava e pensava: essa voz era Yuki? Nos era mostrado que de fato era Yuki no meio da torcida. E nessa hora, íamos para outra dupla de lutadores do ringue. Além da M de máscara preta, passava uma cotovelada no rosto de Magnum Hayashi, de máscara branca. Um corte profundo surgia, sangue começava a escorrer abundantemente, e Magnum gritava de dor. Os torcedores iam aquilo e comentavam: caramba, aquilo foi uma técnica do Muay Thai chamada Tisoki, usada para cortar ossos com o cotovelo. Ryusei pensava: o que foi isso? O que está acontecendo ali?
algo pareceu cortar como uma navalha. Nessa hora, além da Amy encurtava com uma joelhada voadora no meio da cara e comentava: "Uou, é o finalizador Tikal, uma técnica de ajoelhada do Muay Thai." Sangue pingava no rosto de Ryusei e o apresentador dizia: "Além da Amy demoliu completamente o campeão de karatê Magno Hayashi. Isso nos deixa com uma luta mano a mano entre Shin e Amy." Quem olhava preocupado, Yuki séria, e o Ryusei pensava: "Lenda Amy, será que eu realmente conseguirei lutar contra Kishi Miyazawa?" A cena cortava para a parte de fora, onde Oton chegava no prédio e pensava: "Então é aqui que Kishi supostamente está?" Voltávamos para o ringue, onde Ryusei pensava: "Como será que ele é? Além da Amy, é realmente o Kishi Miyazawa?" O sensor apitava bip, mas antes do som terminar, Ryusei tomava um chute baixo na perna. Com dor ele pensava: "Parece que esse único chute baixo causou uma distensão muscular na minha perna." O som de bip ecoava e Ryusei pensava: "Ele tá vindo. Será daqui?" Ryusei golpeava, mas acertava o ar, e os torcedores questionavam impacientes: "Ô novato, onde você tá pensando que tá batendo, hein, cara? Presta atenção que eu apostei em você, hein?" O som de bip ecoava e Yuki gritava: "Ryusei, ele tá atacando com um chute médio de esquerda." Ryusei era acertado pelo golpe que explodia, mas podíamos ver, galera, ele segurando a perna do seu oponente, e comentavam: "Caramba, ele pegou um chute médio do M." Ryusei pensava: o alvo era precisamente o fígado. Mas como? Como o M consegue acertar golpes com tanta precisão? É como se ele pudesse enxergar com os próprios olhos. Será que esse cara tá vendado mesmo? Nessa hora, ele lançava um jab no rosto, seguido de um chute na cabeça. Yuki se preocupava e Ryusei voava pro arame. A pressão era tanta que o arame estourava e Ryusei pensava no chão: Ele é forte. Forte demais. Sinto uma diferença enorme nas habilidades de luta, o que me deixa completamente apreensivo. No entanto, uma coisa é certa: além da Amy não é o Kishi Miyazawa. Aquele terror não existe aqui. Aquela premonição de morte que eu tive ao encontrar aquela fera carnívora, aquele medo de ser completamente devorado, o medo de virar comida e ser transformado em mero excremento. Quanto à lenda Amy, sim, ele é forte. Posso perder pra ele nisso daqui, mas eu não vou morrer. Posso apanhar feio, mas me sinto perfeitamente seguro de que não serei morto com um único golpe. Não há nada aqui que me paralise mentalmente. Enquanto eu viver, eu posso continuar lutando com ele." Os torcedores comentavam: "Caramba, ele tá de pé! Muito bem, ô Sr. Shinko!" Diziam: "Cara, não é Shinko não, é Shin. E você tá ligado que Shinko pode ser usado pra pênis no japonês, né?" Respondiam: "Ah, isso não importa não. Ó, é a primeira vez que eu vejo um cara se levantar depois de levar um chute alto do M, tá?" Em guarda, Ryusei pensava: enquanto eu não desistir, eu não serei derrotado. Além da Amy, mantinha-se muito frio e Yuki pensava preocupada: é óbvio que além da Amy não é Kishi Miyazawa. Mas você sabe, Ryusei, sabe que tipo de homem assustador você tá enfrentando agora? Ryusei ouvia o som de bip e Yuki pensava enquanto a lenda Amy avançava sorrindo. A lenda Amy é um lutador lendário de Muay Thai que conseguiu nocautear e derrubar o Kishi Miyazawa. Uma cobra simbolizava o ataque massivo que chegava na sequência e era exclamado: "Espada da Cobra!" Em seguida, o narrador começava a contar: Galliad Swampakit, um boxeador de Muay Thai que fez sua estreia profissional aos 10 anos de idade. No entanto, ele era muito forte, se tornou impopular na Tailândia, já que não conseguia mais ser escalado para lutas interessantes. Ele vencia fácil demais, os promotores não queriam colocá-lo em nenhuma luta. Foi então que ele veio para o Japão, em busca de possíveis adversários. Logo depois, enfrentou Kishi Miyazawa em uma luta de rua sem regras e o derrotou facilmente. No chão e com dor, Ryusei pensava: O que é isso? Tá doendo, mas o que é essa presença que acabou de chegar aqui? Tem outra fera carnívora no local? Eu não consigo ver, mas eu consigo sentir. Ah, é o Sr. Seiko. O Sr. Seiko está aqui. Só que atrás dele tem uma fera ainda maior. O Kishi Miyazawa tá logo atrás. Oton questionava: Ryusei, o que está fazendo aqui? E o que via seu tio presente, Ryusei pensava: bem, eu também poderia perguntar o que o senhor faz aqui, mas você não percebeu, Sr. Seiko? Atrás de você. O Kishi Miyazawa tá atrás de você. Será que ele não percebeu? Será que alguém tão habilidoso quanto o Sr. Seiko não sente a presença do Kishi? Ou será que Kishi é realmente capaz de ocultar completamente sua presença de quem ele deseja? Yuki aconselhava: Ryusei, concentre-se na partida! O Galliad está se aproximando pela direita! Oton arregalava os olhos ao ouvir o nome de Galliad. O som de bip apitava para Ryusei, mas o chute chegava no mesmo instante. Ele conseguia desviar a tempo, recuava, e Yuki respirava aliviada. Já Ryusei dizia confiante: Galliad, né? Eu ouvi falar de você esses tempos. Eu tô muito feliz por poder lutar contra um homem que conseguiu nocautear Kishi Miyazawa. Só isso já aumenta a minha motivação e a adrenalina resultante aguçou todos os meus sentidos. Galliad dizia: faz muito tempo desde aquela vitória contra Kiko. E depois ele se vingou completamente de mim, 2 vezes. A última foi há 1 ano. Entrávamos num flashback no país de Myanmar e Galliad dizia: Kishi,
Foi por causa do Garcia que sofri uma ruptura das vísceras. Basicamente, sangrei durante toda a minha reabilitação, mas no fim consegui me recuperar. Depois de ter saído das profundezas do inferno, não tenho mais nada a temer. E como deixei o medo para trás, decidi entrar no mundo do Lethal Way. O narrador dava nota. Lethal Way, uma arte marcial desarmada semelhante ao Muay Thai, porém ela utiliza técnicas como agarramento, arremessos, cabeçadas e até golpes baixos. Possui também as regras mais cruéis e extremas. Não há contagem regressiva e após um nocaute, simplesmente se espera que o oponente recupere os sentidos para que ele possa voltar a lutar. Só termina quando um dos oponentes desiste da luta. Kibo questionava: você realmente quer fazer isso agora que seus cabelos já começaram a ficar grisalhos, Galed? É uma luta muito danosa. Galed dizia: lutei profissionalmente desde os 10 anos. Nasci lutador, você sabe, né? Kibo pontuava: eu também sou lutador, e desde que nasci odeio perder. Galed questionava: o que você está tentando dizer, Kishi? Kibo respondia: você se recuperou e voltou a ser um lutador, muito bem. Mas não vou permitir que ninguém desista enquanto estiver na minha frente, nem mesmo um velho amigo. Ou você desiste dessa coisa de Lethal Way que é pra causar danos extremos ao seu corpo, ou você vai lutar comigo. Então me diz, qual vai ser? Galed dizia: você só pode estar brincando comigo, Kibo. Isso não é da sua conta. Kibo enfatizava: desculpe, mas não estou brincando. Galed dizia: isso é tudo o que me resta. Sem isso a minha vida não terá mais sentido nenhum. Galed encarava Kibo e se levantava lançando um direto e um jab. Kibo desviava muito facilmente, lançava um pisão no peito, em seguida saltava e acertava uma joelhada na cabeça. Perdendo a consciência, Galed pensava: não, isso não pode ser. Ele usou a minha técnica, a espada da cobra. Galed não só desmaiava, como perdia sua visão. E voltávamos para o presente, onde ele dizia, começando a tirar o laço da máscara: o preço que recebi por lutar com Kibo foi isso. Comentavam: caramba, o M tá removendo sua máscara. Quem pontuava: relaxem aí, não tem problema. O M tem permissão para fazer isso pelos próprios organizadores. Galed mostrava seus olhos brancos, sem visão, e Ryusei pensava: o que tá acontecendo? Ele não consegue enxergar, é isso? O Kishi Miyazawa destruiu seus olhos? Nessa hora, Kibo sorria e Otton percebia na hora. Ele olhava para trás e pensava: uma imagem residual. Kishi estava aqui. Galed voltava a contar: Kibo usou minha espada da cobra contra mim. Nunca pensei que seria derrotado pela minha própria técnica. É lamentável, mas a espada que Kibo usou tinha muito mais precisão e potência do que a minha própria espada da cobra. Ryusei dizia: bem, não era bem isso que eu queria ouvir de você, porque o motivo principal de eu ter vindo aqui era para lutar contra o homem que venceu Kishi Miyazawa. Sabe, estou realmente decepcionado por só encontrar um perdedor idiota aqui que fica reclamando. Galed pensava surpreso: perdedor idiota? Um orgulhoso guerreiro do Muay Thai como eu? Ele rangia os dentes, em seguida Ryusei escutava o bip. Yuki alertava na hora: Ryusei, ele tá vindo! Galed acertava um chute no corpo e Ryusei sentia muita dor. A marca nas costelas aparecia na hora e comentavam: caramba, um chute médio insano! E foi direto no fígado, percebeu? Galed atacava com uma sequência de socos e questionava: você disse que eu não sou um adversário à altura pra você? Você me chamou de perdedor idiota? Você ousa zombar de alguém que dedicou a vida inteira a lutar Muay Thai? O torcedor comentava: Galed parece um demônio de série, uma saraivada de golpes quando fica irritado, né? Seus olhos não enxergam, mas cada ataque acerta perfeitamente o alvo. Até parece que ele enxerga. Oh, será que ele é cego mesmo? Ryusei recuava sangrando com a guarda alta, mas tomava uma direita perfeita no meio do queixo. E Galed continuava dizendo: alguém como você não tem o direito de lutar contra o Kibo. Ryusei caía e Galed dizia: Kibo é minha única presa. Quando soube que Kibo participaria da luta das trevas, vim imediatamente para o Japão. Eu não vou deixar que você o tenha. Os torcedores e Yuki se surpreendiam, e Ryusei dizia se levantando com dificuldades: não, eu estava enganado. Você definitivamente não é nenhum perdedor idiota. Eu peço minhas sinceras desculpas por isso. A tenacidade de continuar lutando depois de perder a visão merece apenas respeito e honra. Eu tenho certeza de que você continuaria lutando mesmo se perdesse os braços e as pernas. Mas veja bem, o mesmo vale para mim. Por favor, lembre-se de uma coisa: se você decidir lutar contra o dragão, não vai acabar antes de você matá-lo. Só saiba disso. Galed absorvia aquelas palavras e os torcedores diziam: caramba, o Shin tá rindo! Impaciente, Galed dizia: Muay Thai significa ter que continuar rindo mesmo em momentos difíceis e dolorosos. Então suponho que você esteja querendo me dizer que meus ataques não foram eficazes, certo? Bom, eu aprecio esse tipo de espírito de luta. Ryusei escutava o som de bip, mas não conseguia reagir a tempo. Ele tomava um chute na cabeça e um soco do outro lado. Enquanto isso, ele pensava: não é isso que eu quis dizer.
Galed continuava atacando e dizia: parece que você realmente não consegue ver nada, enquanto eu conheço sua posição e o que você está prestes a fazer com a palma da minha mão. Depois que perdi a visão, mergulhei em um treinamento implacável. E o tempo, a paixão e o esforço que investi não foram em vão. O resultado são esses ataques. Ryusei tomava um chute no braço, porém bloqueava. Ele sorria e pensava: uau, isso foi um chute médio e Degoroshi, de verdade, certo? Parece... Caramba, parece que meu ombro já deslocou. Podíamos ver o ombro deslocado de fato e comentavam: ele sabe quando os ataques chegam, mas sem poder enxergar, não dá pra desviar. Como será que ele vai lutar desse jeito? Mas veja, o Shin tá rindo de novo. Será que ele recebeu tantas pancadas que tá começando a ficar maluco? Sei lá. Ryusei pensava: Galed é um homem incrível, mas também pudera, né? Alguém que já derrotou o Kishi Miyazawa deve ser realmente especial. Cada golpe dele parece de outro mundo. Tudo dói e meu corpo inteiro parece que vai desabar a qualquer momento. Por que eu ainda tô rindo? Talvez porque eu esteja sentindo o verdadeiro significado de ser vivo? Bem, eu nunca experimentei isso na minha vida normal. Quero viver intensamente, sem me importar se vivo ou se morro. Ryusei escutava os bips e pensava: muito bem, ele tá vindo. Galed pisava no peito, saltava para lançar uma joelhada com a outra perna e exclamava: vou mostrar-lhes agora o próprio inferno que fui forçado a testemunhar. Ryusei pensava: sim, é a espada da cobra. Eu posso ver. Não, melhor, eu posso sentir. Eu entendi os movimentos do Galed. Quando a sua têmpora seria acertada, Ryusei desviava. Em seguida dava um pisão no peito para saltar. Em seguida uma joelhada voadora. E Galed pensava: o quê? É minha espada da cobra. Galed era acertado em cheio na têmpora e pensava: o que foi isso? Uma versão evoluída da espada da cobra. Poderíamos chamá-la de Nova Cobra. Nasci em uma das famílias mais pobres que existiam no meu país. Para diminuir o número de famílias pobres, para diminuir o número de bocas para alimentar, eles simplesmente me colocaram em uma academia de Muay Thai. Na academia, me davam algo para comer. Também me obrigavam a ir para a escola. E quando eu ganhava lutas, recebia dinheiro. Assim eu poderia fazer minha família feliz. Essa era a minha única maneira de sobreviver. Isso significava que eu simplesmente não podia perder. Mas agora... Antes de completar seu pensamento, Galed caía duro e comentavam: caramba, o Shin nocauteou o Galed! Ryusei erguia o braço e exclamava: meu nome é Ryusei e eu carrego o DNA do dragão. O apresentador dizia enquanto a torcida ia à loucura. E o vencedor do quarto torneio de lutas clandestinas, realizado segundo as regras do MMA, com a adição de vendas dos olhos, é o Sr. Shin. E dessa forma, senhores, com o Ryusei ultrapassando o nível de Galed, o vídeo chega ao fim. Luta muito bacana e eu espero que vocês tenham curtido. Só comentem aí o que acharam dessa atitude do Kibo em cegar o Galed para que ele não lutasse no Lethal Way. Na minha opinião, isso significa que o Kibo viu que seria danoso demais para o Galed, que ele não estava no seu auge como em outrora e decidiu puni-lo dessa forma para que ele sobrevivesse. Mas enfim, comentem aí o que vocês acharam, se preparem pois o próximo capítulo será lendário, então aguardem pacientemente. Se curtiram o vídeo, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membros do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. Dia 7 de março agora em Arambu, eu vou estar enfrentando um dos bracistas mais fortes do Brasil, Isaac Conserva, então apareçam lá no meu Instagram para acompanhar tudo isso se for do seu interesse. Pessoal, é isso, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!